Olá, tudo bem? Então eu sou Fábio Azambuja Marçal, sou professor de História, fui professor da rede pública estadual do Rio Grande do Sul, aqui no município de Alvorada, de 2000, ao ano 2000 a 2007. Em 2008 eu ingressei na rede federal de educação profissional. Existiu o primeiro movimento de expansão da rede, isso no início de 2008, então fui para uma UNED em Júlio de Castilhos, no centro do Rio Grande do Sul. E final de dezembro de 2008, toda essa expansão da rede ela toma um impulso diferente com a constituição dos institutos federais. A partir de 2013, eu fui destacado para ser um servidor que ia começar os movimentos de implantação do campus Alvorada. E essa missão me foi dada porque eu moro em Alvorada, circulava pelas escolas públicas de Alvorada, pela minha trajetória que eu destaquei, e também porque, enfim, tinha experiência da Restinga, que tem um perfil socioeconômico parecido com Alvorada, e eu topei isso, esse desafio de cara, assim, por saber o quanto que é importante o campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul no município de Alvorada. Então, desde lá, desde os primeiros debates sobre o local, sobre regularização do terreno, sobre a obra para fazer esse campus, até os dias de hoje eu estou na direção geral. Foi tudo muito novo, diferente, rápido, assustador. E a gente ficou assim sobre buscando um equilíbrio, e que naquele momento era importante, era um debate que estava posto na sociedade, entre preservar as vidas, e isso sempre foi prioridade para nós, e orgulhosamente digo que nisso o IFRS até hoje é muito cuidadoso, preservar vidas e preservar o direito à educação que as pessoas têm, de acessar a educação. Um equilíbrio muito difícil, um campus como o nosso, e imagino que a maioria dos campi do IFRS tem nas relações humanas, no contato cotidiano, pessoal, presencial, afetivo, como uma das suas marcas, o distanciamento nos atingiu naquilo que a gente tem de melhor. A qualidade do nosso ensino, ela é antecedida, ela é preparada, ela é garantida pelas relações afetivas que a gente constrói no nosso dia a dia. Então esse distanciamento quebrou então a nossa grande força. Claro, hoje olhando, fazendo uma avaliação de uma situação pregressa é mais fácil tu perceber que erramos, né? Que a gente deveria ter começado com atividades remotas antes. Mas esse erro ele se justifica pelas tensões e o quanto a gente pisava em novidades. Tudo era muito novo para todo mundo. Os primeiros períodos foi de confiança, das pessoas entenderem e de nos apoiarem. Mas pro final o ruído já começa a aumentar, sabe? Algumas situações de desconforto, de tensionar por volta, mas nada assim de conflito, sabe? Algum tensionamento ilegítimo, né? Legítimo. Até porque as pessoas olhavam para o lado, as demais instituições estavam criando condições para que se retornasse as atividades presenciais. E vou abrir um pouquinho do meu círculo familiar. Na minha casa, além de eu e meus filhos, mora uma nora minha sogra e um sobrinho. E um dos meus filhos é autista e meu sobrinho também é autista. Então eu brinco que eu vou conversar no futuro, dizer que eu fiquei 2 anos em casa trancado com 2 autistas, as pessoas vão tentar ser curiosas, né? Como é que pessoas com necessidades tão pontuais e tão diferentes assim do usual, das pessoas que a gente se relaciona, como é que deram conta dessa realidade, né? Então foi uma realidade bastante complexa para todo mundo, né? Desde o lugar para trabalhar. Eu me lembro que eu comecei trabalhando com uma cadeirinha de cozinha. Eu não tinha uma cadeira confortável em casa para trabalhar em casa. E eu fiquei uma semana
sem poder trabalhar depois, ou trabalhando com muita dificuldade, porque estourou minha coluna, estourou. E eu me dei conta que era a cadeira, e tive que comprar uma cadeira. Felizmente eu tenho espaço em casa, tinha espaço em casa, um cômodo que me permitia estar atuando mesmo de forma remota, com relativa privacidade, com relativa condições de silêncio, que me permitia ter foco. Também isso meus filhos tinham para poder seguir estudando. Isso não foi um transtorno para nós. Sei que eu estou falando de um privilégio, né? Que nem todas as pessoas tiveram esse privilégio. A situação que também nos causou muito desconforto foi essa mescla do trabalho com a vida particular. É diferente tu estar com a casa desorganizada e sair, fecha a porta e vai para o trabalho. A casa fica lá desorganizada. É diferente de uma situação de tu estar trabalhando e estar vendo a desorganização do teu lado. Então as tarefas domésticas se mesclando com a tua vida pública e profissional, elas são foram um desafio assim, gigante. Mas as pessoas muito perto, assim, nossa, faleceram inclusive, né? Eu tenho um vizinho que é professor, era vereador aqui em Alvorada, primeiro mandato, ele com 40 anos faleceu pela Covid. E aquilo era muito tocante, assim, porque era uma pessoa muito perto de mim, uma pessoa das minhas relações, foi muito tocante para mim. Uma pessoa da minha idade, que fazia as mesmas coisas que eu faço. Enfim, inevitavelmente eu pensei, pode ser eu amanhã. Algumas frentes a gente criou, assim. Uma era de reuniões, rotina de reuniões virtuais. Deu uma trabalheira, uma canseira gigante, mas era preciso, assim, com grupos de professores, com grupo de técnicos, reuniões gerais, reunião com o Grêmio Estudantil, reunião com os coordenadores de curso, Era uma rotina bem estafante, mas era preciso ter essa rotina de comunicação, dialogar com a comunidade sobre o que estava acontecendo. Nós tínhamos o recurso do lanche, que a gente entrega diariamente em período de não pandemia, e nós compactamos em pequenos kits quase perto de uma cesta básica, sabe? Muito próximo disso. Então nós criávamos uma rotina de a cada 15 dias entregar, fazer uma lista. A assistência estudantil do campus foi muito dedicada e rastreou os estudantes que mais precisavam. Os estudantes foram muito solidários naquele momento e indicavam os colegas, diziam para nós, olha professor, eu não estou precisando, mas a fulana tá, o fulano tá. Então a gente tinha mais ou menos mapeado entre 40 e 50 estudantes que nós entregávamos a cada 15 dias esse kit de alimentação. Sobre a produção de materiais, nós fomos um dos campi que se colocaram para construção de máscaras. Reitoria, com o apoio da reitoria, nós adquirimos algumas máquinas de costura, fizemos oficina aqui no campus, com todo o cuidado, todo o distanciamento que exigia, não mais de 5 pessoas numa sala, e usamos alguns dos nossos parceiros de relações externas que a gente tem, né, para que esses parceiros também produzissem máscara. Essa peripécia foi um debate bem quente, assim, e caloroso que aconteceu na IFRS. E aqui também mais um desafio, né? Como que a gente mantém a conexão do estudante conosco, conecta esse estudante conosco, garante algum tipo de aprendizagem possível para aquele momento, e aí já colocando, assim, já desenhando os limites das atividades remotas, todo mundo muito ciente que ela tinha limitações, e ao mesmo tempo, como não excluir aqueles que não tinham acesso à internet, que não tinha a mesma sala que eu tinha para estudar, que não tinha a mesma estrutura que eu tinha de cadeira, de classe, que tinha outras urgências na vida naquele momento, desde se cuidar da sua saúde até garantir alimentação. Como que a gente não excluía esse público, que é um público muito característico do campus Alvorada, né? Então tinha todo esse cenário complexo para a gente tentar resolver, né?
No campus, o debate foi muito parecido e sempre bastante intenso, assim, né? Alguns grupos com bons argumentos defendendo a PNP, defendendo que era uma forma de conexão com esse estudante, que a gente precisava fazer com que ele se sentisse ainda estudante, que ele se sentisse parte do IFRS, que ele se sentisse parte do Campus Alvorada. E outros grupos também tinham esse olhar do cuidado da não exclusão, do cuidado de tratar todos os nossos estudantes dentro da sua realidade, que entendiam que a PNP ela não cumpriria um papel importante, seria mais um elemento de hierarquização entre nossos estudantes. Então foi um debate bastante duro, assim, bastante complexo, bons argumentos de todos os lados, alguns campos do conhecimento, algumas áreas do conhecimento, da tecnologia, elas são quase que inviáveis na forma remota, né? Acho que um professor sempre, e uma instituição de ensino como a nossa, sempre tem que ter a tecnologia como sua aliada. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo que a tecnologia, as soluções tecnológicas sejam o bálsamo que vai redentor e que vai solucionar os problemas da educação brasileira. Eu tenho convicção assim, que essa geração tem uma lacuna de ausência da escolarização, de atividades presenciais, que deixam deficiências muito sérias no desenvolvimento das pessoas. 2022, então, tem esse retorno presencial. É muito feliz assim desse retorno. Exigiu de nós um preparo gigante, debate gigante. Perdemos muito dos nossos cabelos aí para organizar o campus, mudar o campus, estrutura física do campus, repensar protocolos. Não foi, sim, simples essa travessia dessas construções. No Campus Alvorada, desde novembro, a gente está debruçado nisso, focado no volta, que seria em fevereiro, né? Mas acho que valeu muito a pena, assim. Não tinha mais outra alternativa, teríamos que voltar.